Pronto, agora eu estou começando a pintar essa telha aqui. Vou mostrar como que eu faço. Já fiz o desenho de dois periquitos aqui e que duas maritacas, na verdade duas maritacas que vão ser amarelas. Então eu estou fazendo aqui o fundo preto, que é que aqui eu vou imitar, vou tentar imitar uma madeira, um tronco assim. Então eu vou começar a passar tinta. Essa tinta aqui é uma tinta de cerâmica, então ela só vai aparecer na hora que ela for pro forno. É um forno que é aquecido a 1000 graus, não é um forno comum, é um forno para cerâmica. E também não é uma tinta comum, uma tinta para cerâmica, é uma tinta que é um pigmento de areia, né? E aí ela vai se derreter e fundir aqui na peça. Então fica um processo que não descora, que não descasca, que não solta com o tempo. Fica um produto que fica esmaltado, né? Ele fica assim sempre. Eu poderia pintar a telha com latex, com PVA, com tinta comum. Daria o mesmo efeito, né? Pra gente colocar para pendurar a telha na parede. Mas esmaltada a gente consegue colocar numa área externa que não descora. Pode tomar sol, pode tomar chuva, isso aqui não tem tempo ruim para ela pode ficar em qualquer lugar. Então assim, eu estou passando esse preto aqui e ele logo vai ficar cinza. Quando ele começar a secar, ele vai ficar cinza. Mas depois que ele sair do forno, aí ele volta a ficar preto. E essa tinta que eu estou passando aqui, ela já é com brilho, ela já é esmaltada. Tem outras que eu vou passar que não tem brilho, que eu vou ter que esmaltar depois. Então assim, a gente vai fazendo e vai vendo, as coisas vão acontecendo. Bom, aqui eu desenhei umas nervuras imitando madeira. Então eu vou começar a passar um pouquinho de preto para depois passar um pouco de marrom. Eu vou fazer um manchado aqui, começando com cores escuras e depois vou com cores mais claras. É um manchado para imitar madeira. E aí o desenho que eu fiz aqui para fazer esse manchado, eu fiz um desenho para desconfigurar um pouco os desenhos que já tem na telha. Então, por exemplo, a telha tem aqui assim uns desenhos geométricos aqui que eu quero. Então, por exemplo, aqui tem um desenho reto de fora a fora. Eu vou transformar ele numa curva, ó. Eu vou puxar ele aqui assim. Vou puxar ele aqui e vou virar ele aqui para baixo. Para tentar descaracterizar o desenho da telha. Então, o que acontece? A cor que eu estou colocando, ela precisa ser mais forte do que o desenho que está aqui da telha. Então, com isso eu consigo camuflar um pouquinho, alguns traços, né? Então, eu ainda estou passando preto, mas logo eu vou começar a passar um marrom. E vou deixar aparecer um pouquinho da telha também, vou deixar aparecer um pouquinho da cor, porque é marrom, né? Então, ó, aqui também, ó, tem uns vincos aqui. Então eu vou fazer esse desenho assim, puxando com o preto, para descaracterizar um pouco o desenho da telha e tentar imitar a madeira.
preto vai acabar sumindo um pouco, porque eu venho com o marrom por cima agora, já vou pegar o marrom. Bom, aí depois eu tenho que voltar aqui com o pincel mais fino e passar preto nos bicos, que eu vou manchar com cinza, nos olhos e alguns detalhes. Vou lavar o pincel para pegar outra cor. Vou pegar agora um marrom mais forte. E vou manchar. Nessa região aqui que está preta, aqui do centro, eu vou deixar preto. Na hora que secar, eu vou passar mais preto de novo para ficar bem escuro, bem forte. Agora aqui, nesses riscos, aí eu já vou fazer o contrário. Já vou deixar meio misturado, manchado. Já vou fazer uma mistura aqui. Assim, aqui tem que ir manchando e bolando uma textura, alguma coisa que imite madeira. Porque assim, esse desenho nessa telha, desse jeito assim, eu nunca tinha feito. Então eu estou inventando isso aqui agora, estou bolando agora. Não que seja novidade pintar na telha, mas esse desenho, dessa forma, eu não vi ainda e então assim, eu não tenho uma regra, eu não estou copiando de algum lugar. Eu estou copiando a foto dos periquitos que eu copiei de uma foto da internet mas eu mudei, eles não estavam dentro desse buraco aqui desse tronco de árvore, então eu mudei esse desenho, eu acrescentei, né, para ficar diferente, para ficar do jeito que eu quero. Então assim, eu não tenho regra muito assim para seguir aqui. O que eu preciso fazer é fazer um jogo de claro e escuro, que é onde eu vou fazer os efeitos de madeira, de profundidade, né? Então assim, por enquanto só vou trabalhar marrom e preto aqui nessa região. Essa região em volta da telha aqui. Bom, toda essa borda aqui eu vou passar esse marrom escuro, mas eu vou deixar para passar ele depois. Para dar acabamento, eu vou passar ele todinho aqui para tirar essas nervuras aqui que estão ásperas assim. Essa tinta aqui ela fica vidrificada, então fica um pouco mais liso, dá um acabamento um pouco melhor. Mas eu vou fazer isso aí depois. Agora eu vou pegar só mais um pouquinho aqui. Eu já vou pegar um marrom um pouco mais claro. Eu vou aproveitar esse marrom aqui e vou passar, porque o periquito aqui ele é amarelo. Amarelo com vermelho, laranja, verde. Então eu vou passar um pouquinho desse marrom aqui, ó, em volta dos olhos, em volta do bico, marcando algumas regiões aqui, ó, no pescoço e aqui embaixo da asa. E aqui embaixo também no pé dele, que essa região aqui é toda escura. Depois eu vou vir com o vermelho em cima desse marrom aqui.
aqui no pescoço, aqui embaixo da asa. Aí aqui eu faço assim, ó, eu contorno a asa e do lado da asa eu deixo contornado certinho, bem definido. E pro lado do peito aqui eu vou puxando e fazendo o efeito de pena, ó. Dou uma espalhadinha aqui. Aqui a mesma coisa, ó, em volta do bico eu vou contornar. Em volta do olho também eu vou contornar. E aqui pra cima eu dou uma espalhada para não ficar um contorno muito definido, porque depois a gente vai manchar com as cores da pena. Ó, ele seca, já vai mudando de cor. Mas depois volta na cor definitiva, depois que sai do forno. Bom, então agora eu vou pegar um marrom um pouco mais claro. E vou fazer uns manchados aqui em volta. Quanto mais quantidade de cor, de variedades de tons de marrom a gente conseguir trabalhar, melhor. Bom, e aqui a gente pode passar, repassar, passar, esperar secar, ver se é isso mesmo, manchar de novo. Quanto mais manchar, melhor fica. Assim, lembrando que o manchado tem que ser sempre no sentido do desenho, da textura da madeira. Não pode ser um borrão de qualquer jeito, ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter uma ordem, né, para ficar parecendo um tronco. E não para ficar parecendo um fundo de quadro abstrato, né? Então ele tem que ter uma sequência. Não que quadro abstrato também não tenha, que você, dependendo do quadro, você também consegue ter uma sequência legal. Bom, tem mil maneiras de fazer quadro abstrato, né? Bom, aqui eu vou ter que passar, esperar secar. E ver onde não passei e passar de novo. Porque quando ela secar, ela vai ficar bem clara. Aí dá pra... Olha lá, já começa a ficar clara, ó. Aí dá pra ver onde não passou. Eu poderia também aqui misturar os tons num copinho para conseguir tons diferentes de marrom, mais escuro, mais claro.
e vim manchando. Bom, aqui agora eu vou deixar secar e vou começar a pintar o papagaio, o periquito, a maritaca, né? É uma maritaca. Eu vou precisar de um laranja. Tem um laranja aqui? Bom, então eu vou começar a passar um laranja. Acho que eu vou começar a passar o vermelho primeiro. Ixi, esse vermelho tá. Bom, tô mexendo o vermelho aqui, que ele secou. Mas aí é só colocar um pouquinho de água, ele já volta. Nem vou mexer direito, depois eu mexo melhor. Vou colocar só um pouquinho de vermelho aqui em volta dos olhos, em volta do bico, em volta dessa região que eu escureci. O vermelho em cima da telha não aparece muito, né? Mas aí colocando o amarelo depois ele vai aparecer. Tem lugares que a telha seca mais rápido, tem lugar que ela demora um pouco mais para secar. Então isso dificulta um pouco para a gente entender a cor onde passou. Tá, mas vai dar certo agora. Bom, agora para começar, vou colocar o laranja.
Então aqui eu tenho que pintar numa textura de pena. Eu tenho que fazer batidinho assim para aparecer as penas pequenas. E também porque essa tinta aqui a gente não pinta puxando o pincel, a gente pinta depositando. A gente deposita a tinta, porque ela é como se fosse uma areinha. Então se a gente puxar, ela vem junto com o pincel. Então ela tem que depositar, ela tem que parar ali. Então eu coloco a tinta assim, ó, e vou espalhando ela, empurrando ela para que ela fique na telha. Certo? Agora eu vou pegar um amarelo. É um amarelo limão. E normalmente as tintas com amarelo limão, quem pinta sabe, elas são difíceis de cobrir. Então eu vou passar, esperar secar e vou ver se vou passar de novo. Mas tá ficando legal. Na hora que esse amarelo secar, ele vai aparecer um pouco mais. E assim, eu preciso bater o pincel pensando que sentido que a pena tá. E fazer a textura de pena. Manchando, imitando a pena. Para não ficar um borrão de qualquer jeito, né? Para ficar uma pena. Bom, aqui não sei se dá para ver direito na câmera, mas esse papagaio, essa maritaca, está embaixo dessa daqui. Então eu vou ter que usar uma cor escura. Eu vou passar o claro aqui nessa região, mas eu vou ter que passar uma cor escura aqui para separar uma da outra. Então eu passo o escuro nessa daqui que está embaixo. E vou esperar secar e vou passar uma cor
clara nessa que está em cima. Bom, eu acho que agora nessa região aqui, acho que está pronto. Eu vou agora pra fazer a asa. Aí tem lugar que ela não seca. Ela precisa secar para eu poder fazer um manchado legal. Tá, mas agora eu vou então passar o amarelo aqui. E aqui. Daí aqui eu vou fazer azul, e aqui verde, aqui azul e aqui verde. Então aqui vem mais amarelo. Ah, tem verde aqui. Então aqui vem o verde. Só que esse verde está muito escuro, eu quero dar uma quebrada nele. Então vou pegar um pouquinho de amarelo e vou bater aqui em cima. Vou esperar secar um pouquinho para depois passar o amarelo, porque está muito úmido, muito molhado, ele não vai aparecer. Vou passar agora o azul. Eu limpo o pincel assim, eu só passo um pouquinho de água e um pouquinho e passo no pano, sem muita preocupação de tirar toda a tinta, porque é legal, fica manchadinho uma cor na outra. Preciso de um azul marinho agora. Ou pode ser preto, acho que vou pegar esse preto aqui, ó. Esse aqui acho que dá, ó. Vou passar preto mesmo.
Agora aqui eu tenho que esperar secar. Eu vou aproveitar que eu estou com o pincel com preto. Tá com um pouquinho de azul, mas não tem importância. Eu vou repassar aqui nessa parte preta para ele ficar bem escuro, bem, para não correr o risco da tinta ficar meio transparente. Que essa região aqui eu quero que destaca bastante. Pronto, agora eu vou pegar um pincel mais fino e vou fazer olho com esse preto aqui, região aqui dos olhos, já deixar separado uma região que eu vou colocar branco, que vai ser um brilhozinho aqui. Pronto, agora ele tem que secar. Ai, gente, eu encostei ali. Tem que secar para eu ver como que ficou. Bom, agora vou pegar um cinza para começar a manchar esse bico, porque aqui eu não posso passar o preto, porque essa região aqui do fundo já é preta. Então, nessa região eu vou ter que pegar um cinza para dar um contraste, fazer uns brilhos, trabalhar com esse também com cinza. Aqui também, ó, essa parte do bico, ela essa parte é preta, então eu preciso trabalhar com cinza aqui. Pronto,
Enquanto vai secando aí, ó, o amarelo aqui já secando, ó, como ele aparece. E aí vai dar contraste com esse preto aqui, ó, depois que estiver pronto, vai ficar bem legal. Agora não aparece muito, né? Essa região aqui também é toda amarela, ó. Aqui também é todo amarelo, então agora não aparece muito, mas depois ele vai realçar. Pega um cinza escuro aí pra mim. Isso é? Esse é. Cinza claro, não. Pode ser, dá esse claro aí. Ó, então eu vou colocar aqui cinza, estou esperando o amarelo secar para poder passar mais um pouquinho de amarelo lá para ele ficar bem forte. Aqui nessa região dos olhos é branca, mas eu vou passar um pouquinho de cinza para ficar marcado aqui nesse contorno, depois vem com o branco por cima, para não ficar uma cor pura, né, para não ficar chapado. Então eu sempre faço isso, eu sempre trabalho outras cores no branco, mesmo no preto também eu costumo fazer isso. Eu costumo passar azul, marinho, verde escuro, na região onde é preta. Aqui eu não sei se eu vou passar. Acho que não, acho que eu vou deixar preto mesmo. Mas aqui nos olhos eu vou trabalhar um pouquinho de cinza para depois trabalhar com o branco, manchar com o branco por cima. Tá molhado aqui ainda. Ó, onde ele seca, ele começa a aparecer. E é muito legal pintar isso daqui. É um pouco difícil, assim, porque a cerâmica tem as suas dificuldades, né? Mas é muito legal, porque o resultado a gente vai ver só depois que sai do forno. Por enquanto a gente só está depositando as tintas e experimentando. Então, assim, a gente fica numa expectativa para ver como que vai sair, o que que vai acontecer, se as cores, se deu certo mesmo, se não deu, como ficou, qual cor que se destaca mais e, né, às vezes aparecem alguns defeitos porque a telha é uma telha usada, às vezes tem alguns trincadinhos que aumentam, às vezes, assim, na verdade a gente nunca sabe o que vai acontecer quando sai do forno. Mas isso é legal, é uma expectativa e a gente fica é, esperando, né? Fica atento para ver o que vai acontecer.
Então, aqui mesmo a combinação de cores, que agora não dá pra gente ver exatamente. Esse marrom, eu não sei que tom que ele vai ficar exatamente. Eu sei que tem alguns marrons que são mais avermelhados, uns são mais claros, mas eu vou fazer algumas misturas que só vão aparecer mesmo na hora que sair do forno. Só lá que eu vou conseguir ver a tonalidade exatamente como que ela ficou. Então a dificuldade é essa, mas é legal. Eu vou reforçar aqui agora um pouquinho nos olhos, apesar de que ele ainda não está seco, mas eu já consigo ver alguns lugares que eu posso mexer. Bom, agora tem que esperar secar, não adianta. Vou passar um pouquinho de amarelo aqui ainda nas partes que eu quero que tenha algum brilho, nessa região da madeira. E vou continuar trabalhando. Isso daqui, sim, dá para ficar horas e horas pintando, vendo onde que está precisando melhorar, precisando arrumar. Cadê o amarelo? Tá aqui. Mas eu vou passar um pouquinho, só para ver o resultado aqui. Ó, ele vai misturar um pouquinho com esse marrom do fundo, mas essa região eu quero que fique bem clara. Então é isso. Eu acho que por hoje já deu para mostrar um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que eu faço, como que eu trabalho, como que eu faço. E eu vou encerrar por aqui. Até mais, obrigado. E terça-feira que vem tem mais live. E eu vou mostrando as coisas que eu vou fazendo, eu vou colocando aí para vocês verem. Valeu!